Oi, gente, bom dia! No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês uma linda bolsa utilizando 3 quadrados bem grandes assim, desse modelinho de quadradinho da vovó. Gente, essa bolsa é tão linda que com certeza vocês vão querer ter uma de cada cor, tá? Então, assim, para fazer essa bolsa, eu tô usando barbante Euro Roma número 6. Essa cor aqui é o azul marinho. E também eu tinha uma sobra aqui de fio na cor cru. Os dois barbantes número 6. E vou utilizar essa agulha de crochê 3,5 mm da Círculo, tá? Então, sem mais delongas, né? Vocês primeiro vão precisar ter 3 quadrados aqui, olha, da vovó. Então, esse quadrado aqui a gente vai trabalhar em carreirinhas circulares por 28 centímetros, que eu preciso ter um total de 28 por 28, tá? Então, aqui, no meu quadrado, cada quadrado, olha, ele ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 carreirinhas do quadradão da vovó. Então, vou fazer aqui um passo a passo que o pessoal sempre pede para fazer devagarzinho, que tem muito pessoal chegando novo aqui no canal. Então, para quem não me conhece, eu sou a Verônica. Já faço crochê há alguns anos, mas assim, não por muito tempo eu não fiz com muita frequência crochê. Então, esse ano eu pretendo ser mais ativa aqui no YouTube e estou fazendo algumas postagens com tutoriais aqui no canal. Então, tem poncho, blusa, bolsa, tem roupinha de bebê também. Dá uma olhadinha aí no meu canal e espero que vocês gostem dos vídeos, tá? Gostou do vídeo? Curte, comenta, compartilha com o pessoal que também gosta dessa arte, que assim me ajuda a divulgar o meu canal, tá bom? Então, vamos lá pegar nossa agulha de crochê e o nosso fio e começar a trabalhar comigo? Então, para começar o meu trabalho, eu vou iniciar aqui com o meu azul marinho, barbante Euro Roma número 6. Vou fazer 3 correntinhas dentro de um anel mágico, que vão valer por um ponto alto. E eu vou fazer um grupinho com mais 2 pontos altos. Aqui na primeira carreira, eu vou precisar ter 4 grupinhos com um total de 3 pontos altos. Lembrando que essas primeiras correntinhas aqui valem por um ponto alto, tá? Então, fiz o meu primeiro grupinho, faço 3 correntinhas de separação, faço o meu próximo grupinho com 3 pontos altos, ainda dentro do anel mágico. Vou fazendo aqui 3 pontos altos. E depois que eu finalizei esses 3 pontos altos, faço mais 3 correntinhas de separação. Mais um grupinho com 3 pontos altos. Enquanto eu faço aqui, te convido para dar mais uma olhadinha aqui no meu canal, gente. Nos vídeos longos eu tenho bastante tutoriais. Tenho vídeos dos trabalhos que eu faço durante a semana. Tenho atualizações de alguns trabalhos também. Então, dá uma olhadinha aqui no meu canal que tem bastante conteúdo bacana. E vou fazer, olha, já fiz 3 grupinhos. Vou fazer mais 3 correntinhas e mais um grupinho com 3 pontos altos. Finalizando assim a minha primeira carreira com esses 3 pontos altos. Fechei o meu terceiro ponto alto, eu vou pegar, soltar aqui o meu fio, e essa sobrinha aqui, ó, de linha,
Eu vou puxar bem forte mesmo. Poder deixar o meu quadrado bem fechadinho, tá? Então, eu puxo aqui. E quem me acompanha já sabe, quando eu trabalho com anel mágico, que eu pego o meu último ponto, desmancho metade dele e pego essa sobrinha aqui de fio e puxo para deixar mais seguro a minha linha, tá? E deixo aquela sobrinha para trás e faço minhas 3 correntinhas de separação. Vou lá na minha terceira correntinha inicial e faço na minha terceira correntinha um ponto baixíssimo, finalizando assim a minha primeira carreira. Com pontos baixos, eu vou caminhar pelos próximos 2 pontos altos de base. E vou aqui nas minhas 3 correntinhas, fazer um ponto baixíssimo e vou subir 2 correntinhas, que vão valer por um ponto alto. Faço um grupinho com mais 2 pontos altos. Olha, fiz um grupinho, vou fazer 3 correntinhas de separação e mais um grupinho com 3 pontos altos. Esse esqueminha aqui a gente vai repetir por todas as carreiras, tá? Então, sempre quando tiver um cantinho do trabalho, a gente vai fazer essa sequência: 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Terminei essa sequência, faço uma correntinha de separação, pulo os 3 pontos de base, vou lá nas minhas 3 correntinhas e faço mais uma sequência: 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Finalizei aqui o meu cantinho, faço uma correntinha de separação, pulo os 3 pontos altos de base e lá nas minhas 3 correntinhas faço mais um leque de 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. E essa vai ser a sequência da minha carreira, tá, gente? Então, aqui, ó, no cantinho, 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Uma correntinha, 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Eu vou repetindo até finalizar a minha carreira. Vou fazendo aqui e já volto a mostrar para vocês. Após fazer aqui, ó, o meu quarto cantinho de 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos, faço uma correntinha de separação e vou finalizar a minha carreira indo lá na segunda correntinha inicial e fazendo um ponto baixíssimo. Fiz o meu ponto baixíssimo, eu vou caminhando pelos meus pontos altos de base até chegar na correntinha e faço a mesma sequência do canto. Então, são 3 pontos altos, que aqui no meu primeiro eu subo 2 correntinhas, faço mais 2 pontos altos. Fiz o meu primeiro grupinho de 3 pontos altos aqui, lembrando, as 2 primeiras correntinhas valem por um ponto alto. Faço 3 correntinhas e faço mais um grupinho com 3 pontos altos. Um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. Vocês vão vendo que essas carreiras vão aumentando.
Então, eu vou fazer uma correntinha, pulo os 3 primeiros pontos altos aqui, ó, de base, e lá na correntinha da carreira anterior, eu faço 3 pontos altos. Fiz esses 3 pontos altos, faço uma correntinha e vou lá nas minhas correntinhas, fazendo mais um grupinho de 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. E essa vai ser a minha sequência da minha terceira carreira inteira, tá? Então, nos cantos, eu faço leque com 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. E no meio, eu faço, ó, fiz aqui o leque, agora eu faço uma correntinha, pulo os meus 3 pontos de base, na correntinha da carreira anterior, vou fazer 3 pontos altos, faço uma correntinha e vou lá no meu cantinho fazendo o leque. Para fazer esse modelinho de bolsa, eu utilizei a cada 3 carreiras do barbante azul marinho, uma carreira do barbante cru. Então, ficou assim a minha sequência de fios, né? 3 carreiras do barbante azul marinho, uma carreira do barbante cru, 3 carreiras do barbante azul marinho, mais uma carreira do barbante cru e finalizo o meu quadrado com mais 3 carreiras do barbante azul marinho, tá? Então, eu vou fazendo aqui porque é sempre a mesma sequência, tá, gente? Então, ó, leque, 3 pontos altos, 3 correntinhas, 3 pontos altos. Uma correntinha, pulo meus 3 pontos altos de base, na correntinha faço 3 pontos altos. Uma correntinha e vou pro meu leque. Eu vou fazendo aqui, como é a mesma sequência, já volto a mostrar para vocês. Então, aqui, finalizando a minha carreira, fiz meus 3 pontos altos dentro da correntinha, faço uma correntinha de separação, vou lá na minha segunda correntinha inicial e puxo um ponto baixíssimo, finalizando assim a minha terceira carreira. Como eu vou fazer a troca de fio, então eu corto esse barbante azul marinho. Gente, o legal dessa bolsa é que dá pra você fazer, nossa, muitas sequências, tudo colorido. Dá pra você misturar mais de 2 cores, então dá pra você criar muito em cima do modelo dessa bolsa. Então, esse que é o bacana do crochê, que dá pra fazer, assim, inúmeras possibilidades, né? E fica uma bolsa lindíssima aí pra vocês. Então, finalizei aqui a minha terceira carreira, ó. Uma carreira, 2 carreiras, 3 carreiras. Vou trocar o meu fio, eu vou usar o barbante cru Euro Roma número 6 e vou para a minha quarta carreira. Então, eu gosto de fazer aqui um nozinho, né, nas correntinhas do canto, ó, podem ver que é do cantinho. E daí, eu vou começar com um leque, tá? E vocês vão ver que é sempre a mesma sequência, gente. Então, o legal também desse modelo aqui de quadradinho da vovó é justamente isso, que é muito difícil você estar se perdendo na contagem de pontos, sabe? Isso que é bacana. Então, subi 2 correntinhas, faço um grupinho com 3 pontos altos. Opa! Eu vou fazer aqui o passo a passo bem devagarzinho,
porque tem bastante gente que é iniciante no crochê e gosta de acompanhar certinho. Então, por conta disso, eu vou fazer mais devagarzinho, tá? Então, é um grupinho com 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. Um ponto alto, 2 pontos altos e 3 pontos altos. E eu sigo sempre a mesma sequência, olha, uma correntinha, fiz o meu canto, agora vou fazer uma correntinha, vou na correntinha de base ali da carreira anterior, faço um grupinho com 3 pontos altos, mais uma correntinha de separação, vou pular os meus 3 pontos altos de base e na correntinha eu vou fazer mais 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, uma correntinha de separação e faço o meu leque lá nas 3 correntinhas que separam um grupinho do outro. Então, 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos. E essa vai ser a minha sequência da minha quarta carreira, tá bom? Então, eu vou fazendo aqui a minha sequência, para não ficar um vídeo muito longo, né? E daí já volto mostrar para vocês. Vocês vão vendo que a partir de agora vai ficar numa carreira, tem grupinho de 3 no meio, na próxima carreira vai ser 2 grupinhos, na próxima carreira vai ser 3, e assim vai aumentando. Eu preciso ter, ó, um total de entre um canto e outro, lá o leque, um total aqui, ó, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupinhos de 3, tá? Então, a gente vai fazendo aí um total de 11 carreiras. E eu vou mostrando aqui pra vocês como que vai se dando a sequência, tá? Vou dar uma paradinha aqui no vídeo pra finalizar essa carreira e já volto mostrar pra vocês. Chegando aqui ao fim da minha quarta carreira, vou fazer o meu grupinho com 3 pontos altos, uma correntinha, vou lá na minha segunda correntinha inicial e puxo um ponto baixíssimo. Finalizei aqui a minha quarta carreira. Aqui tá todo mundo meio gripado, gente. É um tal de tosse pra lá, tosse pra cá, que tá complicado. Vou cortar o meu excesso de fio, porque agora a minha quinta, sexta e sétima carreira, eu vou voltar com o fio azul marinho, tá? Então, eu corto aqui o meu fio cru, faço em cima dos pontos altos de base, pontos baixíssimos, ó, ponto baixíssimo e outro ponto baixíssimo. E vou agora retornar com o meu fio azul marinho. Então, eu pego aqui meu fio, vou lá no cantinho, né? Que eu sempre vou começar pelo leque, faço os meus nozinhos aqui, para poder iniciar as minhas próximas 3 carreiras. Então, vai ser sempre a mesma sequência de aumentos, tá? Do mesmo jeitinho, ó. Vou fazer 2 correntinhas que valem por um ponto alto, ainda nas correntinhas, mais 2 pontos altos de base, aqui, faço
3 correntinhas e ainda nas minhas correntinhas vou fazer mais um grupinho de 3 pontos altos, finalizando assim um cantinho que é o leque do meu trabalho. Fiz o leque, agora uma correntinha, pulo meus 3 pontos altos de base e vou fazer 3 pontos altos. Fiz o grupinho, uma correntinha, pulo meus 3 pontos de base, faço mais 3 pontos altos. Cada lado, cada um dos 4 lados é sempre igual, tá, gente? Então, eu vou fazendo aqui um lado por vez para vocês não ficarem com o vídeo tão cansativo, tá? Então, uma correntinha, vou lá na minha correntinha de base, faço mais 3 pontos altos, uma correntinha e faço o meu leque. E assim vai ser a sequência de toda a minha carreira, tá? Então, eu vou fazendo aqui 3 pontos altos, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos, finalizando assim o meu leque. Finalizei aqui o canto e eu só vou seguindo a mesma sequência. Lembrando que entre um leque e outro, esta carreira será com 3 grupinhos de 3 pontos altos. Estou finalizando aqui a minha carreira, olha. Então, a gente está na 5ª carreira, ó, vocês podem ver que sempre entre um leque e o outro, eu vou ter nessa 5ª carreira 3 grupinhos com 3 quadradinhos. Faço uma correntinha de separação, vou lá na minha 2ª correntinha inicial e faço um ponto baixíssimo. E assim, pelos próximos 2 pontos altos de base, eu faço mais um ponto baixíssimo em cada um, até chegar nas correntinhas. Cheguei nas correntinhas, vamos para a nossa 6ª, deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 carreiras, isso mesmo. Então, vamos lá, 2 correntinhas que valem por um ponto alto, mais 2 pontos altos, ainda dentro das correntinhas. Fiz o meu primeiro grupinho aqui de 3 pontos altos. Faço 3 correntinhas, mais um grupinho de 3 pontos altos, que é o nosso leque do cantinho, e sigo sempre a mesma sequência. Então, para começar, uma correntinha, pulo meus 3 pontos altos de base, vou lá na minha correntinha de base e faço nela 3 pontos altos. Agora, nessa carreira, vocês vão ver que entre um leque e outro, nós vamos fazer um total de 4 grupinhos com 3 pontos altos, sempre tendo entre um grupinho e outro uma correntinha de separação. Então, a gente vai seguindo aqui, eu vou fazer um lado para vocês e os outros 3 lados são iguais, tá? Fiz os meus 3 pontos altos, uma correntinha, vou lá na minha correntinha de base e faço mais 3 pontos altos, fechando mais um grupinho, uma correntinha de separação,
pulo meus 3 pontos altos de base e na correntinha faço mais 3 pontos altos. Finalizei meus 3 pontos altos, vou fazer uma correntinha e vou lá nas minhas 3 correntinhas do canto fazer mais um leque. E essa será a sequência da minha carreira. Então, 3 correntinhas para um lado 3 pontos altos para um lado do leque, 3 correntinhas e mais 3 pontos altos para o outro lado do leque. E assim eu vou fazendo por toda a minha carreira, ó. Vocês têm que contar que vão precisar de 4 grupinhos de 3 pontos altos entre um leque e o outro. Então, chegando aqui ao fim da minha 6ª carreira, vocês vão ver que a gente sempre precisa, nessa carreira, ter um total de 4 grupinhos de 3 pontos altos entre um leque e outro. Então, finalizo a minha carreira aqui com uma correntinha e lá na minha 2ª correntinha inicial, eu faço um ponto baixíssimo. E assim eu vou caminhando com pontos baixíssimos, novamente. Então, sempre a mesma sequência, gente. Até as minhas correntinhas, ó. Caminhei, agora eu vou fazer leque. E nessa carreira, vocês têm que prestar atenção que os pontos altos aqui vai dar um total de 5, tá? 5 grupinhos de 3 pontos altos. Eu acho que eu vou dar uma adiantada aqui no vídeo, só para não ficar tão cansativo, tá? Então, eu vou fazendo aqui um leque, né? 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos no canto. E aí, eu sigo a mesma sequência, tá? Das carreiras anteriores. Uma correntinha, 3 pontos altos, dentro da correntinha de base. Uma correntinha, e assim eu vou seguindo para ter um total de 5 grupinhos de 3 pontos altos separados por um leque nessa carreira. Gente, para não ficar tão cansativo, eu tô na carreira de número 7, tá? Eu vou voltar aqui nesse vídeo já quando eu tiver na carreira de número 11. Então, vocês vão fazer sempre essa sequência, tá? E vocês vão só acompanhando a quantidade de grupinhos que vai aumentando a cada carreira. Então, vocês vão contar aí um total de 11 carreiras. No meu caso aqui, eu vou fazer, essa é a 3ª carreira com o fio azul marinho, vou fazer mais uma carreira com o cru e mais 3 carreiras com o azul marinho para finalizar 11 carreiras. Então, vou fazendo aqui, já que é sempre a mesma sequência, e volto mostrar para vocês, tá? Então, aqui, ó, cheguei no meu cantinho do meu trabalho, 3 pontos altos, 3 correntinhas e 3 pontos altos. E dou sequência nas minhas carreiras. Vocês vão ver que a gente vai ter aqui, ó, 5 quadradinhos, depois vão ser 6, 7, 8, 9. Entre um leque e outro, vocês têm que finalizar com 9 quadradinhos aqui, com 3 pontos altos, ok? Então, na próxima carreira eu vou colocar o cru e depois mais 3
carreiras eu faço com fio azul marinho. Volto para mostrar para vocês já com a emenda, tá? Para não ficar tão grande esse vídeo. Então, aqui chegando a minha carreira de número 11, vocês vão perceber que nós vamos ter entre um leque e outro um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 quadradinhos. Vou fazendo aqui a minha carreira e nós vamos precisar de um total de 3 quadrados iguais, tá? Então, vocês façam aí que eu vou finalizando por aqui também e já volto mostrar pra vocês. Então, aqui, gente, olha, fazendo os 3 quadrados aqui, né? Eu vou dobrar. Você que é iniciante, eu aconselho a fazer a costura ponto alto sobre ponto alto aqui, de um lado e outro, utilizando a agulha de tapeceiro, tá? Ou uma agulha mais grossa um pouquinho. Eu fiz a minha emenda com pontos baixíssimos, ó. Então, eu fui ligando, fazia um ponto alto de um lado, um ponto baixíssimo aqui ligando do outro lado, tá? Então, vou mostrar aqui pra vocês como que eu emendei. Então, aqui, ó, eu vou fazer a emenda, ó, quadrado, que eu vou dobrar no meio pra ficar os 3 aqui. Então, como que eu faço? Eu pego lá no meu cantinho, fiz os meus primeiros 3 grupinhos aqui, né, do leque, uma correntinha, aí vou lá no meu, que já tá pronto, e vou iniciar fazendo bem no cantinho também, ó, um ponto baixíssimo. Faço uma correntinha e lá no meu quadrado que eu estou trabalhando, cada ponto alto que eu faço lá no meu quadrado, eu venho aqui do outro lado e faço um ponto baixíssimo. E assim eu vou seguindo, tá? Então, aonde tiver ponto alto, faço o ponto alto completo e venho aqui do outro lado e faço um ponto baixíssimo. E assim eu faço a emenda da minha bolsa. Gente, eu não vou fazer ponto por ponto, porque senão vai ficar um vídeo muito longo, tá? Mas é somente isso. Aonde tem ponto alto, eu faço um ponto baixíssimo lá do outro lado da minha bolsa. Vou mostrar aqui, ó. Ó, só ir dobrando aqui. E daí, assim, eu vou ter a minha bolsa, tá? Vou fazendo aqui e já volto a mostrar pra vocês. Então, gente, só aqui no cantinho, lembrando que como a gente tem 3 correntinhas, né? A gente faz, olha, cada ponto alto, um ponto baixíssimo. Chegou bem no cantinho, faz uma correntinha, vai lá na segunda correntinha e um ponto baixo, tá? Daí, uma correntinha e segue a sequência de emenda, ponto alto, ponto baixíssimo, tá? Só lembrando isso a vocês, tá bom? Gente, vou finalizando aqui essa bolsa. Vocês podem ver que aqui, né, está as costuras. Aqui eu tinha eu tenho várias dessas alcinhas aqui de courinho que eu compro na Shopee. Então, se você se interessar, só colocar lá na barra de pesquisa da Shopee, alças para bolsa de crochê. É bem baratinho, assim. Eu não lembro agora exatamente o valor, porque eu tinha há muito tempo, né? E finalizei aqui essa bolsa, esse modelinho aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa um curtir aqui, deixa um comentário, que essa bolsa ficou lindíssima, gente. E é isso, não vou me alongar muito neste vídeo, que já ficou um vídeo muito longo. Agradeço a cada um que está assistindo aqui no meu canal, aos meus inscritos, a quem acompanha o meu trabalho. Espero que vocês tenham gostado, que vocês consigam acompanhar e fazer essa bolsa. E até o próximo vídeo!